Presta atenção no que você disse sobre si mesmo hoje. Não nas suas orações. Não nas suas afirmações cuidadosamente escolhidas antes de dormir. Mas nas palavras comuns, automáticas, cotidianas que saíram da sua boca ou passaram pela sua mente desde que você acordou. Você disse que estava cansado demais, que não ia dar conta, que é sempre assim, que você nunca consegue, que sua memória está uma bagunça, que você é desorganizado por natureza, que dinheiro sempre some das suas mãos, que você não tem sorte com pessoas. Ou talvez você não tenha dito nada disso, mas sentiu. E sentimento também é linguagem. O universo não distingue entre o que você fala em voz alta e o que você sente em silêncio. Os dois chegam com a mesma força. Florence Scovel Shinn dedicou décadas da sua vida ensinando uma verdade que a ciência moderna está apenas começando a confirmar. As palavras que você fala sobre si mesmo não descrevem quem você é. Elas constroem quem você está se tornando. E quando Florence diz que curou pessoas com afirmações, ela não está falando de milagre inexplicável. Ela está falando de lei. De uma lei tão precisa, tão imparcial e tão poderosa quanto a gravidade. Uma lei que está operando agora na sua vida, quer você a conheça ou não. Hoje você vai entender como essa lei funciona. E o que fazer para que ela trabalhe a seu favor e não contra você. Florence não chegou a esses ensinamentos de forma acadêmica. Ela chegou através da observação direta de pessoas reais, com problemas reais em situações concretas de dor e de cura. Ao longo de anos recebendo pessoas em sua casa em Nova York, pessoas que vinham com doenças, dívidas, relacionamentos destruídos, sonhos abandonados, Florence começou a notar um padrão que se repetia com uma consistência impressionante. As pessoas que se curavam, que saíam das dívidas, que encontravam o amor, que viam suas vidas se transformarem, todas elas, sem exceção, passavam por uma transformação na forma como falavam sobre si mesmas. E as que ficavam presas, que voltavam sempre com os mesmos problemas, que melhoravam um pouco e depois regrediam, também tinham algo em comum. As palavras que usavam sobre si mesmas não mudavam. Por baixo de toda a espiritualidade que tentavam praticar, a narrativa interna continuava a mesma. Foi a partir dessas observações que Florence chegou a uma conclusão que organizou todo o seu ensinamento. A palavra falada com convicção é criativa. Ela não apenas expressa a realidade, ela a produz. E o lugar onde esse poder é mais concentrado, mais imediato e mais consequente é exatamente nas palavras que você fala sobre si mesmo. Porque essas palavras não falam para o universo sobre algo externo. Elas falam sobre o canal pelo qual todo o bem precisa passar para chegar até você. Se o canal está entupido de crenças de indignidade, de limitação, de doença, de fracasso, o bem não consegue fluir. Mesmo que esteja disponível, mesmo que você mereça, mesmo que você esteja fazendo tudo certo do lado de fora. Para entender como isso funciona na prática, Florence usava uma imagem que ficou gravada na mente de todos que a ouviram. Ela dizia que cada ser humano é como um cano por onde a vida divina quer fluir. Saúde, abundância, amor, criatividade, oportunidades,
tudo isso já existe na fonte. Já está disponível. A questão nunca é se a fonte tem o suficiente. A questão é sempre: o cano está aberto ou está entupido? E o que entope o cano não são as circunstâncias externas. São as palavras e crenças que a pessoa deposita dentro dele ao longo do tempo. Cada vez que você diz "eu sou fraco", você deposita um entupimento no cano. Cada vez que você diz "eu nunca consigo", mais um bloqueio. Cada "eu não mereço", cada "isso não é para mim", cada "com a minha saúde", cada "minha família sempre foi pobre", cada uma dessas declarações vai se acumulando. E com o tempo, o cano que deveria transportar o bem da fonte até você está tão entupido que quase nada passa. Esse é o mecanismo. É simples, é preciso. E ele explica por que pessoas espiritualmente dedicadas às vezes continuam sofrendo. Porque estão trabalhando na fonte, mas esquecendo de limpar o cano. E como se limpa o cano? Com novas palavras, com novas declarações, com afirmações que não são apenas frases bonitas repetidas mecanicamente, mas substituições conscientes e deliberadas das crenças velhas que estão bloqueando o fluxo. Você não pode receber mais do que acredita merecer. E o que você acredita merecer está escrito em cada palavra que você fala sobre si mesmo. Florence não ensinava apenas teoria. Ela registrou em seus livros histórias reais de pessoas reais que ela acompanhou. E algumas dessas histórias ilustram o poder das palavras sobre si, mesmo de uma forma que vai além do que qualquer argumento racional poderia fazer. A primeira história é de uma mulher que havia desenvolvido uma condição física dolorosa no braço que a impedia de trabalhar. Ela havia consultado médicos, feito tratamentos, mas a melhora não vinha. Quando chegou a Florence, estava desanimada e com uma certeza instalada no coração: isso não vai melhorar. Florence ouviu com atenção e então perguntou: o que você diz sobre o seu braço quando fala com as pessoas? A mulher pensou por um momento e respondeu: digo que meu braço está cada vez pior, que não consigo mais fazer nada, que estou ficando inválida. Florence foi gentil, mas direta. Então é exatamente isso que você está criando. Você está usando o poder da palavra para decretar a piora. E o universo está obedecendo fielmente. Ela ensinou a mulher a substituir todas as declarações sobre o braço por uma única afirmação, repetida com convicção sempre que o assunto viesse à mente. A vida divina flui livremente através de cada músculo, cada nervo, cada célula do meu braço. Sou feita à imagem perfeita de Deus. E essa perfeição se expressa agora. A mulher resistiu no início. Parecia estranho declarar saúde quando a dor era real e presente. Mas Florence explicou: a dor é o efeito de uma causa que está na consciência. Mudar a causa é o que eventualmente muda o efeito. E a causa começa na palavra. Semanas depois, a mulher voltou. O braço havia melhorado de forma que ela mesma descrevia como inexplicável. Os médicos não tinham explicação. Florence tinha. A primeira categoria é a declaração de limitação permanente. São frases como: eu sou assim mesmo, nunca vou mudar, é da minha natureza, minha família toda é assim. Essas declarações transformam um padrão temporário, que poderia ser mudado, numa identidade fixa e imutável. E quando a identidade está fixada, o universo a respeita.
Ele não vai te empurrar para além do que você declarou ser. A segunda categoria é a declaração de indignidade. Frases como: não mereço coisas boas. Sempre que algo bom vem, logo vai embora. Sou muito complicado para ser amado. Pessoas como eu não chegam lá. Essas declarações criam uma barreira invisível entre você e o bem que existe para você. O bem chega até a porta da sua consciência e bate. Mas a porta está trancada por dentro com essas crenças. A terceira categoria é a declaração de doença como identidade. Há uma diferença enorme entre dizer eu estou com dor de cabeça e eu sou uma pessoa fraca de saúde. A primeira descreve um estado temporário. A segunda cria uma identidade. E Florence era muito específica. Nunca use seu nome junto com uma condição de saúde como se fossem a mesma coisa. Você tem um corpo que está passando por algo. Você não é esse algo. A quarta categoria é a declaração de escassez financeira como destino. Frases como: dinheiro nunca sobra para mim. Sou péssimo com dinheiro. Rico fica rico e pobre fica pobre. Na minha família, ninguém nunca prosperou. Cada uma dessas frases é um decreto de escassez. E o universo, que não tem opinião sobre quanto você merece ter, simplesmente obedece ao decreto. A quinta categoria, e talvez a mais sutil, é a declaração de derrota antecipada. Antes mesmo de tentar, você já diz: não vai dar certo. Nunca funciona para mim. Vou tentar, mas não acredito muito. Florence chamava isso de oração invertida. Você está pedindo o fracasso antes de começar. E o universo gentilmente o entrega. Cada palavra que você fala sobre si mesmo é um voto que você dá para a versão que está construindo de si mesmo. Vote com sabedoria, Pom. A boa notícia que Florence sempre frisava é que o poder da palavra funciona nos dois sentidos. Se palavras negativas sobre si mesmo constroem bloqueios, palavras positivas e verdadeiras os desfazem. Com a mesma precisão, com a mesma lei. Mas aqui há um detalhe importante que Florence enfatizava com cuidado. A afirmação precisa ter uma qualidade de verdade interior para funcionar. Não precisa ser sentida com perfeição desde o início, mas precisa ser dita com intenção genuína, com o desejo real de mudar, com a abertura para que seja verdade, mesmo que ainda não pareça. Uma afirmação dita com ceticismo e ironia não planta nada. Ou pior, planta o ceticismo. A intenção por trás da palavra é tão importante quanto a palavra em si. Florence ensinava um processo de 3 etapas para reconstruir a narrativa interna com novas palavras. A primeira etapa é o diagnóstico honesto. Durante uma semana, preste atenção em tudo que você diz sobre si mesmo. Escreva, não para se julgar, mas para ver com clareza o que está sendo plantado. Muitas pessoas ficam chocadas quando fazem esse exercício, porque só então percebem o volume de declarações limitantes que fazem no piloto automático. A segunda etapa é a substituição específica. Para cada declaração negativa que você identificou, crie uma substituição. Não o oposto extremo. Isso pode soar falso demais para a mente acreditar de imediato. Mas há algum passo à frente. Mais aberto. Mais possível. Por exemplo, de eu sou péssimo com dinheiro para estou aprendendo a ter uma relação saudável com o dinheiro. De eu nunca consigo terminar o que começo para estou desenvolvendo. Mais consistência e foco. Pequenos passos que a mente pode aceitar. A terceira etapa é a repetição com intenção.
Escolha 2 ou 3 afirmações que mais precisam ser plantadas agora, nas áreas onde o bloqueio é mais forte, e as repita todos os dias. Não como ritual mecânico, mas como ato consciente de construção, de jardinagem da consciência. Florence tinha uma afirmação específica, que usava como base para trabalhar o poder da palavra sobre si mesmo. Uma declaração que engloba saúde, prosperidade, amor e guia, as 4 áreas que ela via como pilares da vida plena. Sou feito à imagem perfeita e semelhança de Deus. A vida divina, o amor divino, a sabedoria divina e a substância divina fluem através de mim agora. Em perfeita expressão, sou um canal aberto e limpo para receber e expressar todo o bem que é meu de direito divino. As palavras que você fala sobre si mesmo não são apenas sons. São sementes. São decretos. São um manual de instruções que você entrega ao universo para que ele construa sua realidade. Florence passou décadas vendo essa lei em ação. Vendo pessoas se curarem de condições que os médicos haviam desistido. Vendo situações financeiras se transformarem. Vendo relacionamentos florescerem onde havia apenas solidão. E a raiz de cada uma dessas transformações estava sempre no mesmo lugar. Nas palavras que a pessoa parou de dizer sobre si, mesma e nas novas palavras que passou a plantar no lugar. Você tem esse poder. Você sempre teve. A questão não é se as palavras têm poder. A questão é se você vai começar a usá-las conscientemente. Começa hoje, com uma palavra, uma substituição, uma declaração mais verdadeira, mais aberta, mais alinhada com quem você realmente é e com o bem que é realmente seu. Você não precisa de mais sorte. Você precisa de melhores palavras. E essas estão completamente sob o seu controle. Se esse vídeo tocou algo em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários qual é a palavra ou frase sobre você mesmo que você vai parar de dizer a partir de agora. Estou aqui para ler cada resposta. Um abraço cheio de luz e até o próximo encontro.